amigos internautas, seja bem-vindo ao novo podcast Casa Branca em Pauta. Estamos hoje começando mais um tema importante para Casa Branca, um espaço onde colocaremos a verdade como centro e Casa Branca na roda de conversa aqui. Hoje eu tenho a honra de ter o primeiro convidado aqui na estreia, o médico Dr. Alberto, vereador por 2 mandatos, os 2 mandatos o vereador mais eleito de Casa Branca, e hoje ele me deu essa grata satisfação de estrear esse podcast e hoje começaremos a entrevista com ele. Dr. Alberto, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui e que a nossa conversa flua de maneira bem tranquila e sustentável para que a sociedade participe também. Você pode participar mandando comentários, mensagens, que será muito importante. Seja bem-vindo, doutor Alberto. Obrigado, Thiago. A honra é minha, né, de estar aqui conversando sobre Casa Branca, todos os assuntos pertinentes à nossa cidade. E nós também tivemos juntos aí na Câmara Municipal, né, no mandato aí. Sua atuação foi brilhante também. Eu parabenizo o senhor aí pela sua atuação e que continua ainda se preocupando com o município, né? E trabalhando por Casa Branca. Obrigado, doutor Alberto. Doutor Alberto, queria que você falasse inicialmente, como médico, como foi a formação, como que você veio parar em Casa Branca, você tem uma ligação em Casa Branca, quanto tempo você está aqui, quais os setores que você atua e a região também você está atuando, como é que é isso aí? O médico doutor Alberto. Bom, eu estive na maternidade de Campinas, né? Com o meu pai. Meu pai é obstetra, meu irmão é obstetra, eu também sou obstetra. Eu estive na maternidade de Campinas, me formei em 1995 e fiz a residência com o meu pai, que foi o meu professor. Ele era um dos chefes da maternidade de Campinas, da residência, né? E quando eu terminei a residência em 1997, quem assinou o meu título de especialista foi o meu pai. Então, ele foi um dos meus professores, né? A maternidade, para quem não conhece, tem uma média de 1.000 partos por mês, né? O movimento é muito grande. É um centro de referência nacional. Lá também tem UTI neonatal, né? Que é uma raridade hoje ter uma UTI neonatal de alta complexidade que atende toda a região. Então, a maternidade de Campinas tem todos os recursos para pré-natal de alto risco, parto normal, parto de alto risco e UTI neonatal também. Então, eu tive lá e é enraizado no meu sangue a medicina, né? E a obstetrícia é uma área muito bonita, que é o nascimento, né? Foi muito gratificante para mim estar em Campinas com meu pai, né? E eu acabei vindo para o interior, porque a vida no interior realmente é melhor. Eu acabei vindo aqui em Casa Branca, eu até perdi a conta de quanto tempo que eu estou aqui, acho que tem mais de 20 anos, né? Já é casabranquense nato, né, doutor? Já me considero, né? E minha família toda adora essa cidade, né? E antes de vir para cá, eu estava fazendo alguns partos em São Sebastião da Grama, até em São José do Rio Pardo também, né? Depois eu acabei me fixando aqui em Casa Branca, né? Onde eu permaneço até os dias atuais, mas a medicina, como eu falei, é enraizada, né? Já fiz muitos partos aqui em Casa Branca, né? E inclusive quando o senhor era provedor lá na Santa Casa, né? E tenho saudades dessa época que eu fazia os partos aqui, que hoje está difícil da gente internar uma gestante, né? Não tem mais onde internar, tem que ir para fora agora. Muito bem lembrado, doutor. Eu gostaria de trazer às claras para a população que no ano de 2015, o prefeito era o Zodan e o vice Eurico, eu fui provedor da Santa Casa. E num determinado momento, existiu um movimento para que fechássemos a maternidade. Já visto que o custo era muito alto, e se transferisse para uma cidade vizinha, a gente conseguiria baixar o custo, e com isso ela se tornava sustentável. Diante da situação, eu não concordei, né? Eu achei que saúde não é custo, é investimento, saúde é vida humana, né? Eu lembro que eu procurei o Dr. Alberto. Eu procurei o Dr. Alberto porque era um médico especialista na área e precisava dele
naquele momento. Casabranca precisava dele. E junto com o Dr. Marco Antônio, eles aceitaram esse desafio. Foram para a Santa Casa, o Dr. Alberto voltou, né? Com isso, conseguimos manter a maternidade aberta até o final daquele ano. Por isso, de público, agora eu agradeço o Dr. Alberto pela iniciativa, por amar a população, defender a maternidade, foi uma realidade. E ao Marco Antônio também. Pouco tempo eu vi, doutor Alberto, o Marco Antônio voltando para a Santa Casa. Um acerto do prefeito. Parabéns, Marco Antônio, seja bem-vindo. Casabranca ganha com isso. E eu tenho um sonho ainda, doutor Alberto. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu sei que é difícil, o custo financeiro, o investimento é alto, mas que a maternidade possa voltar para Casabranca, né? Existe essa possibilidade. Falta um pouco de investimento aí, a gente torce para que um dia aconteça. Realmente faz falta, né? Mas o governo hoje estadual mesmo, né, e federal, eles querem que se concentre nas cidades, política, né? Isso. Em cidades onde possa deslocar e ter o maior número de nascimentos, né? E assim concentrar o investimento numa cidade só. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu já atendi urgências aqui em Casabranca que às vezes não dá tempo nem de chegar em Mococa. Exatamente. Esse é o lado negativo e talvez seria esse o investimento. Por exemplo, Santa Cruz das Palmeiras, aproximadamente o tamanho de Casabranca, tem maternidade. Tambaú, menor que Casabranca, tem maternidade. Então o tamanho da cidade, nossa, dá para ter maternidade. Falta um estudo técnico para investimento e contratar os profissionais da área. Então maternidade para mim é uma prioridade e fica aqui registrado o que o Dr. Alberto fez no passado para que a maternidade continuasse em Casabranca. Dr. Alberto, vamos para o próximo tema. Queria que você falasse um pouco sobre o Novembro Azul. Novembro Azul, um mês tão importante, tivemos agora o Outubro Rosa. Não sei se você tem alguns dados numéricos da quantidade de câncer que tem na região, em Casabranca, e da importância do diagnóstico precoce dessa doença. É um assunto muito pertinente, importante, né? A gente tem que se prevenir o ano inteiro, né? Mas tem um mês que é intensificado isso, que é estimulado as pessoas a fazer essa prevenção, né? Um dos cânceres mais comuns que tem na mulher, que é o câncer de colo de útero, e no homem, que é o câncer de próstata, isso é facilmente detectado num estágio inicial. Então, mês de outubro é o da mulher, né? Outubro rosa, câncer de colo e até de mama também, né? Que passou agora. E agora, entrando em novembro, né? O Novembro Azul, que é a saúde do homem, certo? Eles falam que o homem é um pouco mais rebelde do que a mulher, né? É verdade. Eu fui fazer uma palestra no posto de saúde, tinha mais mulher do que homem, no Novembro Azul. Que coisa, hein? Então, parece que os homens são mais tem um preconceito maior com relação aos exames. Eles procuram menos os médicos, né? Para a equipe de saúde, para se prevenir, né? Mas a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, que sabe que a partir de uma certa idade o risco aumenta desse tipo de doença. Qual seria essa idade, doutor? Que tem que fazer com mais frequência? Em média, hoje é 45 anos. 45 anos. Para o homem. Vocês com 45 anos, ele tem que procurar um médico e faz o exame de sangue, faz o exame de toque. Como é que é isso aí? O câncer de próstata, inicialmente, ele não tem sintoma nenhum. Então, você tem que estar fazendo, sim, os exames complementares, né? Independente dos sintomas, a partir dos 45 anos. Os complementares são exame de sangue, é isso? Vou explicar. Aí, quais são os exames, eu vou explicar, mas a partir dos 45, quem tem o pai com câncer de próstata, o risco pode ser um pouquinho mais aumentado, tem que ficar um pouco mais de olho, né? Mas, basicamente, são o toque, né? O toque retal. Às vezes, na fase mais inicial, no toque, você não consegue detectar. Porque antes de virar um tumor detectável no toque, ele tem uma célula lá dentro que é uma célula cancerígena. E a maioria dos tumores cancerígenos de próstata são detectáveis no PSA, mas não todos. Certo? Então, por isso que se fala do exame chamado PSA, que é um exame que detecta uma célula. Muitas vezes não é detectada no toque retal, porque essa célula ainda não virou um tumor. Certo? Então, o PSA eu acho que é um exame importante, sim, para a gente poder ir seguindo, né? Se você está fazendo aí anualmente seu PSA, vi que de um ano para o outro começou a subir, já é um alerta, né?
Sim, sim. Eu considero um exame importante. Tem ultrassom de próstata também, que vê alguns tumores, né? Vê o tamanho da próstata, né? Então, basicamente, são 3 exames mais comuns, que é o exame de toque retal, ultrassom de próstata, PSA, e mais adiante ainda uma ressonância, às vezes em casos suspeitos. Sim, sim. Doutor, a gente vê um preconceito muito grande do homem, né? E depois se diagnostica mais tardiamente, diminui a chance de cura, né? Eu conheço várias pessoas que tiveram câncer de próstata e se curaram. Algumas outras tiveram um pouco mais de dificuldade porque demoraram para diagnosticar. E existe um preconceito masculino com relação ao exame do toque. Mas é muito melhor se fazer o exame do toque, que é médico tecnicamente falando, do que depois você ter vários problemas graves aí e piorar a situação, não é isso? É tão simples, né? É mais um preconceito, né, que eles têm, mas é muito simples. Você pegar um exame de próstata, hoje iniciar um câncer de próstata, você não precisa nem fazer cirurgia. Muitas pessoas curam só com radioterapia. Então, se você deixa essa doença avançar, ela dá metástase óssea, a pessoa fica com dor no corpo. Nossa. E fica complicado o tratamento. Então fica aí a nossa mensagem para você, fazer o exame nesse mês, procurar aí, tá diagnosticando e tendo uma vida saudável e que você viva muitos anos. Faça o exame de câncer de próstata aí nesse mês de novembro. Doutor, e você está atuando hoje aonde? Você está na Saúde da Mulher em Casa Branca? Você atende num consultório? Você atende mais na região? Como é que está a sua vida profissional médica? Eu, aqui no SUS, eu não estou podendo atuar ainda, né? Devido aos meus entraves de ser vereador, né? Então, tem alguns tipos de contrato que eu não posso ter com a administração pública. Então, ainda não estou atuando. Espero que tenha algum tipo de trabalho voluntário que eu possa ajudar aqui, né? Porque eu tenho vontade de estar em contato com a população, apesar que eu já estou em contato no meu consultório, né? Mas eu quero ampliar isso, né? Quero fazer alguns trabalhos voluntários, palestras também educativas aí, que eu possa contribuir mais na área da saúde também. E na região eu trabalho, né? Trabalho em Mococa, em Vargem, trabalho em algumas cidades da região, sim. Doutor, modéstia à parte, não porque você está aqui, mas eu sempre escutei falar muito bem do senhor como médico. Tanto do atendimento, o carinho, a humanização do atendimento, doutor Alberto. Isso é evidente, é onde você anda na rua e faz muita falta em Casa Branca. Espero que um dia consiga voltar a atender a nossa população que precisa de médicos como você. Doutor Alberto, já falamos um pouquinho sobre a questão médica, da formação. Agora, aproveitar a oportunidade dele estar aqui e falar um pouco da vereança. Falar da nossa cidade, dos temas polêmicos, da melhoria. O que ele tem avaliado nesse 1 ano de gestão à frente do Legislativo, né? Foi o vereador mais votado. Então, o que ele avalia o Legislativo nesse período de 1 ano? Tá difícil, tá bom? Como é que tá essa vida lá na Casa de Leis? É assim, eu tenho avaliado aí alguns temas aí, né? O Duzão tem me recebido muito bem. Até parabenizo ele por ter trazido de volta o Dr. Marco Antônio, né? Ele também ouve muito a gente, as pendências que tem na cidade para melhorias, né? E alguns dos meus projetos que eu vi que estava precisando, né, foi diminuir o tempo de espera para agendar um clínico geral no posto de saúde. Tem até um projeto de lei que o senhor participou, né? Sim, da minha época. Muito Isso. Importante esse projeto. Esse projeto do Dr. Alberto visa melhorar o atendimento, foi aprovado na Casa de Leis e é um ganho para o município. O paciente vai no PPA, lá é um atendimento de urgência e emergência. Saiu dali, está com pico de pressão alta e tem que ir para o posto. Então tem que ter agilidade no agendamento da consulta. E foi aquele projeto de lei, né? Diminuir o tempo de espera para agendamento no posto, os exames básicos, né? Outro tema importante também seria o pediatra no PPA. Eu estou vendo a viabilidade disso com o prefeito. Certo? Que o pediatra eu acho que é importante. Importante, porque chega a criança lá, já vai direto para o especialista, né, doutor? E devido à viabilidade financeira, eu até propus de ter 3 vezes por semana durante o dia, segunda, quarta e sexta durante o dia. Aí isso eu conseguiria ter uma viabilidade financeira para que acontecesse no PPA, isso? Isso, porque se você põe 24 horas, 7 dias na semana, fica um preço meio
é complicado, né? Então, Perfeito. eu acho que para ter viabilidade, eu sugeri que fosse 3 vezes por semana durante o dia. Nós estamos vendo aí se existe, se o Duzão se tem possibilidade, né? Ele está avaliando isso. Esses são alguns temas que eu propus, né? Da maternidade, andei conversando também, enquanto não vinha para cá de ver em Vargem, né? Fui lá conhecer a de Vargem, acabou não dando certo. Por que Vargem, doutor? Porque é mais próximo de Casa Branca, evita esse trânsito tão longo lá. A prioridade seria Casa Branca. Casa Branca. Como não tem ainda possibilidade de Casa Branca, uma segunda opção seria Vargem Grande, é isso? Isso. Eu acho que em Vargem é mais perto. Em Vargem não deixa a desejar em nada. O hospital é grande. Lá o Duzão foi conhecer, certo? E o hospital é grande, estão sempre reformando. É um serviço de excelência. Eu trabalho lá, eu conheço esse serviço. Eu não tenho vantagem financeira nenhuma se a maternidade fosse para lá, porque eu não faço os partos lá, certo? Mas eu sei que o serviço lá é de excelência. Por isso que eu quis, como não tem ainda o alvará para ter em Casa Branca, né? Falei, enquanto a gente espera a de Casa Branca que não tem, nós vamos conhecer lá. A obrigação do vereador está vendo todas as possibilidades, nós vamos conhecer. E apresentando projeto, né, doutor? Isso. Apresentando projetos, soluções para os problemas. Eu achei que era viável ir para lá enquanto não se reabrir aqui, né? Não deu certo, mas foi bom a gente conhecer, ver o serviço, ver o hospital lá, né? Eles estão melhorando lá, toda semana eles estão reformando. Eles só pensam em melhorar o hospital. Então, essa seria uma solução Temporária. para que a maternidade e as mamães de Casa Branca tinham um acolhimento mais acolhedor, não é isso? Isso. Então, a gente, falando um pouquinho aqui dos projetos do Dr. Alberto na Câmara ao longo desse tempo, projetos na área da saúde, vários projetos, alguns deles aprovados, alguns deles em diálogo com o Executivo, na possibilidade de eminência de estar pondo em prática o mais rápido possível. Tem que dar pai também das crianças com necessidades especiais, tratamento dentário, né? Você acha que era da sua época, né? Sim, tratamento dentário. Porque é outro tema importante, doutor. Na minha época de vereador, e até hoje persiste isso, o senhor é bem ciente. Nós temos uma dificuldade muito grande de pessoas da PAI, porque eles não conseguem ficar parados no dentista, né? Eles mexem para cá, mexem para lá, e é muito difícil tratar. E para dar anestesia geral, eu tenho que ter uma retaguarda, é isso? Eu tenho que ter uma retaguarda para que aconteça alguma eventualidade, eu tenho o socorro imediato. Então, o doutor Alberto, pensando com carinho nisso, uma vez ele apresentou um projeto para que aconteça. Porque eles não podem ficar de fora, né? Não podemos virar as costas e falar que não existe esse problema, porque existe. E essas pessoas merecem ser tratadas, não é isso? Isso. A minha ideia foi o seguinte, eles estão indo para fora, né? Estavam indo para São José do Rio Pardo, não sei como é que está hoje. Então, a minha ideia foi, uma vez por mês, trazer um anestesista no centro cirúrgico lá da Santa Casa? Da Santa Casa, certo? Perfeito. O anestesista ia ficar à disposição o dia inteiro lá e um dentista ia ficar lá fazendo os procedimentos. Procedimento dentário com uma anestesia, uma sedação leve, num lugar onde tem todos os recursos, que é a Santa Casa, né? E essa foi a minha ideia, que ainda está, não sei, está sendo estudada ainda para colocar em prática, mas são as minhas lutas aí, né? Que a gente vê a necessidade da população e a gente vai tentando encaixar aqui no serviço, se tornar uma realidade, né? Uma realidade muito importante. Uma luta, doutor Alberto, aqui falando da sua luta como vereador, principalmente na área da saúde. Doutor, tem alguma área específica, alguma outra coisa que você militou, que você queira contar pra gente, algum tema importante? Eu tive com alguns pacientes agora que estão dependendo do AME, né? E lá parece que ainda tem um pouco de fila de espera. Então, eu estou reivindicando, se consegue resolver. Não é todas as áreas lá no AME, né? Lá é excelente, eu adoro o AME e tudo, mas eu acho que algumas coisas tem que dar uma melhorada no tempo de espera. Tipo exame de colonoscopia, estava demorando mais de um ano, né? Alguns pacientes que estão precisando de algumas áreas específicas lá, está demorando também para marcar o retorno. Então, talvez tenha uma sobrecarga lá que precisa ser revista, mas aí não é no município, né? É um governo do estado. E muito importante você trocar nesse tema do AME, porque tem uma confusão muito grande da população de Casa Branca. Já escutei várias reclamações falando o seguinte, vem só gente de fora, de Casa Branca não consegue usar. Queria que você explicasse um pouquinho para a população
como funciona o AME? O que é o AME? O AME é só especialidades, faz pequena cirurgia, não faz? Como é que é dividido as vagas lá? Casa Branca põe a quantidade que quer, não é assim? Quem que gere a administração do AME? É, bem colocado. O AME é um centro de especialidades local para mais de 10 cidades. E o AME tinha uma regra lá. Não sei como é que está agora. O paciente entrou lá e tem direito a 3 consultas. Depois ele vai ter alta e vai continuar seguindo no posto de saúde. Depois, se precisar, reencaminha. Então, ele vai na primeira consulta, o especialista atende ele, pede os exames necessários, pode voltar mais 2 vezes. Na terceira, ele tem que dar alta, porque é de alta rotatividade. Ele atende as cidades da região de acordo com o número de habitantes. Quanto maior o número de habitantes, maior o número de vagas. É proporcional. Então, Casa Branca é de acordo com o número de habitantes. Grama vem para cá, São José do Rio Pardo vem para cá, e algumas cidades vai para o âmbito de São João. Mas existe um intercâmbio também, até de exames. Tomografia tem bastante lá no âmbito de São João. Então, eles fazem tomografia, distribuem até para o âmbito daqui. Então, eles fazem exames, fazem consultas especializadas, né? Isso é distribuído por todas mais de 10 cidades, não sei se é 15, mas são bastante, né? DRS São João da Boa Vista, que é do Estado, né? É que coordena isso daí. Então, o AME é especialidades, não é pronto-socorro, nada, é especialidades. Especialidades. E Casa Branca tem uma cota. Isso. E essa cota é determinada pela quantidade de habitantes, é isso? Exatamente. Como o AME é estadual, né? O gerenciamento, Departamento Regional de Saúde, 14, salvo engano, São João da Boa Vista. DRS 20? DRS, que acho que é 14. 14 agora? 14. Nós podemos fazer uma demanda, doutor. O que você acha? Fazer uma demanda para o deputado Bas Munhoz, para que interceda junto ao governo do Estado no sentido de acelerar essa pauta. Ampliar, né, o número de vagas lá. Sim. Pedir uma ampliação no número de vagas. Sim. Estaremos, então, levando essa demanda para o deputado Bas Munhoz para que nos ajude com relação à oferta de vagas mais rápido do AME de Casa Branca. Doutor, um tema recorrente, agora recente, inclusive acho que foi debatido na Câmara ontem, é a respeito de um novo aterro sanitário. Notamos que a Comissão de Obras fez um parecer que foi derrubado na Câmara. Esse aterro sanitário viria para Casa Branca, como é que seria? Vai vir mais mais lixo para Casa Branca de novo. Nós já temos um monte de lixo aqui no aterro sanitário, vendo mais um, já vim presa para cá, né? Vindo mais um aterro sanitário. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? Eu também penso igual a você, mais um, né? Mais um. Mas quanto ao parecer, eu penso o seguinte: a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que tem que dar o parecer da legalidade. Perfeito. Como houve uma confusão do parecer de obras vir antes da Comissão de Justiça, o parecer de obras já deu que seria ilegal. Então, no meu ver, eu votei contra o parecer porque eu acho que esse parecer da legalidade tem que ser da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A de obras tem que ser um parecer técnico. Exatamente. Não da legalidade. Então, eu votei contra porque eu não concordei com esse tipo de parecer, além do mais um também. Né? Então, houve uma invasão de competência aí, né? Isso. A Comissão de Obras dando parecer sobre o assunto da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Então, está em trâmite ainda na Câmara, né? Isso. Esse projeto ele visa que não ocorra mais aterro sanitário no nosso município, né? Porque trazer mais lixo para a gente fica difícil, né? A gente precisa de empresas. Outro tema recorrente, importante, doutor, que foi aprovado na última sessão, é referente ao piso. O piso do magistério, que é uma luta que vem há longo tempo, até da minha legislatura, inclusive. Os vereadores que lá tiveram brigaram bastante por esse assunto, né? Eles não estão na legislatura hoje, mas eu gostaria de citar o nome deles. Carlão Casale, Marcelo Galante, Rubinho da Lagoa, Marquinho do Transporte. Todos eles eram unânimes para que aplicasse o piso do magistério. E graças a Deus foi aprovado na data de ontem. E isso é um ganho, né, doutor? É um ganho para a educação. O que você acha sobre isso? Isso aí já devia ter vindo há muito tempo, né? Mas é cumprimento de lei, né, doutor? Os professores, assim,
Não estou falando que o prefeito fez a parte dele, está de parabéns. Fala assim, já devia ter vindo há muito tempo da parte do governo federal. Sim. Porque os professores não são valorizados como eles deveriam ser. Então, eu sempre apoiei os professores. Eu acho que eles devem ser mais valorizados. E a educação é algo que é importantíssimo. O piso da enfermagem foi do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro aplicou o piso da enfermagem, mas o governo federal manda 80%, cerca de 80% do valor para pagar o piso. O município fica com o restante. Já o do magistério, que foi do governo Lula, sobrou 100% para o município. Então, por isso que muitos municípios têm um pouco de dificuldade de fazer esse reajuste. Isso. E estão demorando. Mas eles estão aplicando a lei, né? É a lei. É lei, é direito deles e é o piso. Quer dizer que ninguém pode ganhar menos que isso. Lembrando que piso não é aumento salarial. Porque se fosse aumento salarial, todos teriam que receber. Exatamente, bem colocado. Como é piso, então é só aquele que ganha abaixo desse valor. E o Duzão está de parabéns também. Ele se esforçou ao máximo para conseguir, junto com a Câmara, a gente aprovar esse piso. Isso. Muito bem merecido. Aprovado o piso dos professores, e isso estimula eles estarem trabalhando com mais vontade, né? E agora o próximo passo, talvez seja a produção aí, tá melhorando o plano de carreira deles, né? Fazendo estudo técnico aí do impacto financeiro para que tenha escalonamento de aumento, assim como os outros demais profissionais da área da educação. Aqui estamos com o Dr. Alberto entrevistando no nossa estreia do podcast Casa Branca em Pauta, e hoje um bate-papo com o Dr. Alberto, médico, e com o Dr. Alberto falando um pouco das políticas municipais. Outro tema que entrou na Câmara, polêmico ontem, doutor, inclusive fui estudar um pouco sobre esse assunto, é que tem várias prefeituras aplicando esse sistema que é da loteria municipal. Foi aprovado agora no governo Lula que as prefeituras têm direito a fazer a loteria no próprio município. Hoje as loterias são federais, né? E os municípios estão aprovando o projeto de lei para implementação desse sistema. Inclusive eu vi que Mococa, cidade vizinha, já está andando nesse sentido. É um tema novo, né? Não sei qual o posicionamento da Câmara, como é que é isso. Eu queria ver um pouquinho do Dr. Alberto sobre esse tema polêmico que talvez seja aplicado em Casa Branca. Das loterias? Das loterias. Eu estive pensando, doutor, tem uma coisa boa nisso aí. Se você for fazer uma loteria federal, é muito difícil ganhar. Eu não conheço ninguém em Casa Branca que ganhou no primeiro prêmio da Loteria Federal. Mas a municipal, como vai ser do município, todo sorteio vai ganhar alguém do município. Então vai distribuir para alguém do município. Nesse sentido, eu avalio como positivo. Agora, eu não sei como é que vai ser a administração disso, quem que vai fazer, como é que vai ser. Então, esse talvez o tema mais polêmico, depende de mais tudo. Não sei o que o doutor acha sobre isso. Esse assunto eu preciso estudar ainda. É um tema bem complexo, né, doutor? Bem complexo. Logo mais teremos a presença do Jacaré. Ele acabou de mandar mensagem aqui que teve um problema com o transporte dele. Ele trabalha no Guimarães Teixeira, todos sabem sobre isso, né? Então ele teve que fazer uma viagem a serviço e atrasou um pouco. Então talvez demore um pouco para estar chegando aí. Mas está a caminho já. Espero que chegue no momento certo aqui. Aqui, inclusive, está mandando mensagem aqui que já está a caminho, doutor Alberto. Já está chegando o J aqui no nosso podcast. Doutor, recentemente tivemos um tema muito polêmico envolvendo o seu nome num podcast a respeito do Colombini. Certo. Que acabou falando, eu não me lembro muito bem a palavra, mas ele não devia ser eleito mais. Algo nesse sentido, né? Eu penso, doutor, que por mais divergente que sejamos, existe algo muito maior nisso tudo, que é a democracia popular. O senhor foi investido do direito de ser vereador pelo povo.
inclusive o mais votado. E isso tem que ser respeitado a qualquer custo. Eu não sou obrigado a pensar como você, eu não sou obrigado a concordar com você, mas dentro do processo democrático, nós temos que respeitar a vontade soberana da população. Então, nesse sentido, eu acho que foi umas palavras muito duras, né? E a gente deve pautar apenas no mundo do debate político das questões, não em questão pessoal, que deve ser eleito ou não, né? Então, você falou bastante dos seus projetos aí, ele falou que você nunca apresentou projeto, mas não tem sentido. Eu sou testemunha dos projetos, você acabou de citar os projetos aqui. Então, eu gostaria de dar oportunidade para você, e oportunidade para o Colombini, se ele quiser vir falar alguma coisa nesse sentido também, alguma vez. Mas fica aqui a palavra para o Dr. Alberto. Eu acho que ele foi muito infeliz, né? E até fiz um texto aqui, eu vou ler, foi eu que fiz em casa. Hoje eu quero me dirigir à população de Casabranca e de forma específica responder a um ataque gratuito proferido pelo vice-prefeito Colombini durante a sua participação em um blog da cidade. Lamento que o debate político tenha descido a este nível, mas a verdade tem que ser dita. O vice-prefeito Colombini é famoso em Casabranca por pular de galho em galho e trair alianças. Ele diz que não mereço a vereança, mas a sua própria trajetória é marcada pela inconstância. Desde o primeiro dia de administração, na minha opinião, ele vem tentando dar um golpe no prefeito para assumir o cargo a qualquer custo, traindo o grupo que o elegeu. Sua história é de traição e deslealdade. A minha história é limpa. Durante toda a minha atuação política, eu e meu partido jamais fomos sequer investigados por qualquer tipo de fraude eleitoral. A minha conduta é pautada pela transparência e pela legalidade, e os meus direitos políticos não estão em jogo. Mas, em vez de me perder em polêmicas vazias, eu respondo com trabalho e resultados para a nossa população. Minha atuação como vereador é pautada pela defesa constante da saúde pública. Para que a população possa julgar quem realmente trabalha, já citei aqui alguns dos meus projetos. Tem inúmeros deles, estão no site da Câmara Municipal, como o do saúde bucal para crianças deficientes, o tempo de espera para consultas, o pediatra no PPA, entre outros inúmeros que estão lá, que o senhor Colombini não teve a capacidade de procurar, dizendo que eu nunca fiz nada. Esses são fatos, são projetos concretos que visam transformar a vida das pessoas e não apenas alimentar a vaidade nas redes sociais. Portanto, vice-prefeito Colombini, antes de questionar o meu mandato, olhe para o seu próprio espelho. O povo de Casabranca espera que o senhor se dedique a trabalhar e a colaborar com a administração, e não a criar intrigas e desviar o foco dos problemas reais. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. É isso aí. Dr. Alberto se manifestando sobre as questões proferidas ao nome dele. Dr. Alberto, tem uma pergunta aqui do internauta, que ele faz uma pergunta para o senhor. Ele quer saber o seguinte, a pergunta é essa: como você enxerga hoje o papel do médico dentro da política municipal? Eu enxergo que todas as áreas, todas as profissões são importantes participar da política. A medicina eu considero como uma delas. E a saúde é um grande problema de política pública. A saúde é um grande problema. Os problemas na saúde pública são maiores que nas outras áreas. É a área mais exigida, onde o prefeito, a administração tem que saber usar os recursos para poder atender as demandas da população, que são inúmeras, né? É PPA, é ambulatório, pronto-socorro, é especialidade, é exame normal, exame de alto custo, é paciente oncológico. Então, acho que é importante a gente ter uma diversidade de vereadores em cada das áreas, na medicina seria uma delas, né? Para que essa pessoa se dirija e entenda mais dos assuntos, saiba coordenar as maiores necessidades. Essa pluralidade de profissões é o que melhora a vida na Câmara, né? Porque cada um tem uma visão sobre vários assuntos. E lá é debatido os temas, lá é debatido as visões.
e chega a um consenso comum. Isso é democracia. Isso né? é democracia. Muito bem respondido. Gostei bastante. E, doutor Alberto, agora um outro tema polêmico. Estou cheio de tema polêmico hoje. Doutor Alberto, com relação às entidades, né? A gente vê uma dificuldade muito grande das entidades. Né? Não é só Casa Branca, não. Toda cidade tem dificuldade. A gente caminha várias cidades aí e todas elas têm dificuldade financeira. Porque são filantrópicas, são sem fins lucrativos, né? Então elas enfrentam guerras mesmo. E recentemente, na votação da LOA, né, Lei Orçamentária Anual, teve um debate sobre aumentar o repasse para as entidades. Os vereadores eles têm feito emenda para mandar para as entidades, vocês têm debatido sobre isso? Como é que foi? Como é que está essa conversa entre os vereadores lá? Com certeza a gente faz reunião para todas as emendas a gente repartir de forma igualitária. Nós pensamos sempre em todas as entidades e da nossa parte do legislativo a gente faz tudo dentro da legalidade, repartindo sim para todas as entidades que precisam de recursos. Né? Eu acho que esse problema é realmente, como você falou, não é de Casa Branca, é do país todo, né? E hoje a crise, a gente vê que o custo de vida aumentou, né? E a gente está enfrentando uma crise que talvez agora no ano que vem vai piorar um pouquinho. É uma crise nacional, é uma crise financeira aí. Então é uma coisa que vem acontecendo que, na medida do possível, a gente está repartindo os recursos, mas infelizmente tem alguns entraves aí, né? A prefeitura, por exemplo, ela tem uma dívida aí da gestão passada, né? O senhor vê que teve 4 empréstimos aí de 16 milhões, né, que foram aprovados, a gente votou contra, né? Acho que o senhor votou contra também. Votei contra. O empréstimo eu votei contra também, votaria de novo contra, certo? Que eu acho que a gente tem que usar os recursos que a gente tem para fazer alguns tipos de serviço, né? Se for uma coisa muito urgente, tudo bem, mas teve 4 empréstimos de 16 milhões, né? Fora a dívida do INSS, a dívida da Santa Casa que foi herdada aí. Então a gente vê que o Duzão está se esforçando mesmo, mas ficou aí para ele resolver o problema, né? Então ele não consegue resolver tudo isso, as dívidas e mais a crise financeira, né? E está enfrentando essa dificuldade aí. Então, concluindo, é justa a demanda das entidades, né, de melhoria. Os vereadores têm trabalhado para pôr emendas parlamentares para ele, junto com os deputados. Inclusive, eu gostaria de aqui externar meus parabéns para o deputado Barros Munhoz e para o deputado Miguel Lombardi. O Miguel Lombardi faz 7 anos, doutor. 7 anos, todo ano ele destina verba para as entidades. É pouco. Queria ajudar mais. Mas é uma ajuda já. E abrir esse diálogo, né? Diálogo entre entidades e prefeitura. Vi uma reportagem hoje do Duzão falando que ele está aberto ao diálogo. Então, as entidades procuraram o Duzão se acertar com as entidades, né? E para que esteja melhorando isso aí. Então, a gente vê que a demanda é justa e que nós precisamos achar soluções para que aconteça de maneira sustentável isso aí. Falando de governo municipal, já falamos bastante sobre os temas polêmicos da saúde. Agora, o governo do estado, Tarcísio, no meu entender, fez uma revolução com relação ao SUS paulista, doutor. O senhor que está atuando na região aí, o que você podia falar sobre o SUS paulista? Aumentou, melhorou mesmo? O SUS paulista é diferente dos outros estados? O que seria esse SUS paulista? Ele melhorou o investimento, né? Mas eu acho que ainda está em fase de ascensão, né? Para a gente ver um retorno aqui, está melhorando. Ele está implementando o SUS paulista, melhorando a tabela lá do SUS também, né? Aumentando o investimento nas Santa Casas, mas eu acho que ainda está em ascensão essa implementação, né? Que o Tarcísio iniciou na gestão dele. Eu acho que ainda está melhorias ainda. Legal. Então a gente vê que o governo Tarcísio tem se empenhado para melhorar a tabela SUS. Uma tabela que teve vários problemas e ficou congelada durante muito tempo, né? E que a Santa Casa depende da tabela SUS, né? Depende da tabela SUS. Você via no Brasil inteiro quantas Santa Casa estava bem de saúde financeira. O município tinha que bancar a Santa Casa, que a tabela SUS estava muito defasada. É isso aí. Doutor Alberto dando entrevista aqui na nossa abertura do Casa Branca em Pauta. Recebi agora a comunicação da nossa técnica aqui,
dizendo que o vereador Jacaré já está no local. Acabou de chegar aqui, veio do serviço para cá e será nosso próximo entrevistado. Diante disso, eu gostaria de dar a palavra para o doutor Alberto para fazer as considerações finais aqui. Mas antes, eu gostaria de agradecê-lo, viu, doutor? Portas abertas para o senhor. Torço para que você faça um grande mandato. Casa Branca precisa da sua gestão, da sua luta, principalmente na área da saúde. Que o governo do Zão ouça mais o doutor Alberto, alguém especialista, de boa índole, que tem vontade de melhorar a saúde de Casa Branca. Obrigado, doutor. Com você a palavra das considerações finais. Eu que agradeço, Thiago. É uma honra para mim, né? Estar aqui com você, com todo mundo que está nos assistindo. E queria dizer para o senhor que o senhor está fazendo falta na Câmara, viu? Eu queria terminar só falando sobre a saúde mental, que eu acho muito importante. É mais um projeto meu, né? Incrementar, melhorar a saúde mental. Que eu falo que o paciente, ele vem, ô Jacaré, tudo bem? O Jacaré está chegando aqui. Seja bem-vindo, Jacaré. O doutor Alberto fazendo considerações finais aí, já. Bom, você vai sentar no lugar aqui. Não, Dr. participa Não, com nós aqui. eu vou sair, vou ter que sair. Mas eu vou só terminar. Então, como eu estava falando, um dos meus projetos que eu não tinha falado ainda, mas para terminar, eu queria falar, porque eu acho muito importante a saúde mental. Eu acho que a doença mental é pior que a doença física. E isso eu já tive também conversando com a administração atual, da gente tentar incrementar mais. Já é um bom serviço do CAPS, da saúde mental, mas tentar incrementar mais, que o paciente, para ele voltar, e o médico falar para ele assim, a equipe de saúde, falar, hoje nós vamos diminuir seu remédio, entendeu? Senão, daqui 2 meses vem mais um remédio, mais um faixa preta, mais um remédio, entendeu? E eu acho que se a gente trabalhar no sentido de melhorar a saúde mental com outros tipos de tratamento não medicamentoso, eu acho que é muito importante, que é o meu projeto de incrementar a atividade física, aumentar a atividade física, ter professores de educação física, tudo, que eu acho que a atividade física é muito importante. Por quê? Quando você pratica atividade física, você libera serotonina. E de onde vem a serotonina? Substância antidepressiva que o nosso organismo libera. Então, você pode fazer isso de forma natural, melhorar a sua serotonina, que é liberada com um remédio antidepressivo, você libera com atividade física. E aí você consegue reduzir o número de medicamentos que esse paciente toma, melhorar a qualidade de vida. Você sabe que a atividade física é importante, tenho falado até para o senhor fazer também. Sim, com certeza. Então, é isso Sou que eu tinha para falar. doutor Alberto. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Vou dar o meu lugar aqui para o vereador Jacaré. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Alberto. O médico está aqui conosco, médico e vereador, e deu a sua iniciativa no podcast Casa Branca em Pauta. É isso aí. Jacaré, seja bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu. Acabou de chegar agora nos estúdios nossos aqui o vereador Jacaré, líder do governo na Câmara Municipal. Jacaré, seja bem-vindo na estreia do Casa Branca em Pauta. Notem que hoje eu fiz questão de trazer o legislativo para a nossa abertura, haja vista a importância desse poder aqui no nosso município. Jacaré, seja bem-vindo aqui na nossa abertura do Casa Branca em Pauta. Chegou um pouquinho atrasado porque estava trabalhando até agora, né? Trabalhador, e já correu de lá para cá. Jacaré, seja bem-vindo. Dá suas palavras iniciais. Primeiramente, Thiago, é um prazer ser entrevistado por você, né? Foi companheiro meu de Câmara há 4 anos. Grandes embates em favor da população a gente fizemos. E também eu quero cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, desejar uma boa noite e pedir que Deus abençoe cada um que está nos ouvindo, a pessoa, a família, os filhos e todos eles, tá bom? E quero deixar também aqui um grande abraço pro meu amigo Jota. Jotinha também foi, na época, foi vereador comigo 4 anos. Quero deixar esse grande abraço pro Jota. Ele falou que na próxima do podcast dele, ele vai me chamar para fazer a entrevista, junto com ele, com a sua excelentíssima esposa Ceci. Um grande abraço para ela também e toda a família deles.
É isso aí. Um abraço pro Jota, comunicador de Casa Branca, importante. Jornalista. Ô, Jacaré, queria que você falasse um pouquinho da sua vida. Como começou a sua vida? Na época do jambreiro, como é que foi? Você é o mais velho da família. Como é que foi essa história, essa luta tua desde o início? Olha, Tiago, a minha vida foi uma vida praticamente de superação. Eu sou o irmão mais velho, somos 6 irmãos, eu sou o mais velho da família. Morei muitos anos na Fazenda Jambeiro, vim para a cidade de Casa Branca com 27 anos de idade, tá? Vim para a cidade de Casa Branca. E na época da Fazenda Jambeiro, Tiago, eu quando tinha 15 para 16 anos, eu tive a infelicidade de perder meu pai com 42 anos. Totalidade, hein, Jacaré? Muito novo, né? Aí eu, sendo o irmão mais velho, né? Tive que deixar todo aquele sonho aquele sonho de adolescente para ajudar a minha saudosa mãe também, que partiu também, de ombro a ombro, ajudar a criar os meus irmãos. Mas, graças a Deus, foi gratificante. Junto com a minha mãe, junto com meus irmãos, a gente lutamos e conseguimos vencer. E com 29 para 30 anos, eu me candidatei a vereador nessa cidade, o qual eu, meus filhos, somos todos filhos dessa cidade, uma cidade que eu amo de coração, né? Candidatei para vereador a primeira vez, fui eleito pelo voto do povo, o qual sou muito grato à população. Inclusive, na época também, quem me lançou na política foi o saudoso Soriano, né? Que era PFL daquela época. Eu me candidatei, fui eleito, né? Junto com o Soriano naquela época. O Soriano é do MDB, mas ele me indicou para o PFL, que quem, né, tomava conta na época também era o saudoso Sérgio Pistelli. Sérgio Pistelli, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, a família. Teve uns 2, 3 mandatos, você crê isso? É isso. O Sérgio foi uma pessoa, foi vereador para mais de um mandato Inclusive, sem te interromper, o filho dele, o Serginho Pistelli, vem fazendo um ótimo trabalho com o basquete Casa Branca. Excelente trabalho. Sempre foi um cara muito batalhador, um cara profissional e sempre dedicado no esporte. Um grande abraço para o Serginho Pistelli também, uma pessoa muito querida também, Thiago. Jacaré, quantos mandatos você teve até agora? Esse está se concretizar até o final, é o 5º mandato, Thiago. 5º mandato. É experiência bastante, né, Jacaré? Várias legislaturas. Então a gente acaba... Talvez isso, por causa disso, é líder do governo na Câmara. Falando sobre a liderança do governo na Câmara, Jacaré, eu queria que você fizesse um apanhado de maneira bem rápida, depois nós vamos entrar nos temas mais polêmicos ao longo do ano. O que você avalia esse ano do Legislativo referente ao governo? Como é que você avalia, já chegando no final desse primeiro ano de mandato? Olha, Thiago, primeiramente eu quero deixar aqui um grande abraço para o meu querido amigo, irmão, o Duzão. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? É uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito, uma pessoa que ele tem um coração maior do que ele, você entendeu? E é uma pessoa que eu tenho a satisfação de ser líder dele na Câmara. Se eu não fosse líder, eu estaria defendendo ele da mesma maneira como ele quando ele assumiu, não só eu, como você também ajudou a defender diante de tanta ataque que ele começou sofrer naquela época. Então a gente, pelo bem da cidade, demos respaldo na Câmara para ele, para que eles tocasse a prefeitura de maneira correta, de maneira transparente, e depois ele foi reeleito com glória, foi reeleito com glória, uma pessoa que foi reeleito. Por quê? Porque ele já vinha fazendo um trabalho bacana e a gente também naquela época também ajudou muito ele na Câmara Municipal como legislativo, né, Thiago? É isso aí. Eu acho que o Du tem acertado em várias coisas, tem errado em algumas coisas, mas o importante do trabalho do Jacaré é que ele tem dialogado, tem articulado, dialogado, e isso aí é muito positivo para a democracia.
E para vocês, não te interrompendo, Thiago, a primeira chegada minha na Câmara como líder do Scander, na primeira sessão... Na época do Scander, né? Na época o Scander foi líder. Saudoso Scander, deixa saudade. E quando eu fui assumir como líder do DU, a primeira palavra minha em plenário foi para que nós, vereador, tivesse união. União, tanto legislativo junto com o executivo. Para quê? Porque nós temos praticamente 29 habitantes para cuidar. Fomos eleitos para isso. Então, eu nunca queria ter dentro de uma Câmara situação e oposição, base e oposição. Eu não acredito nisso. Eu acredito num governo, numa parceria, no diálogo. Eu sempre fui um vereador a favor do diálogo. Por quê? Porque através do diálogo, sentando e conversando com o legislativo, com o executivo, a gente faz um trabalho muito mais a contento da população. Como é que é o bastidor da Câmara, a lida com os vereadores? Como é que está sendo esse ano? Está sendo difícil? Está fácil? Como é que está os bastidores? Conta pra gente um pouco. Olha, Thiago, a gente vê que, acho que a população, algumas pessoas, ou várias pessoas, assistem a sessão camarária, que é a sessão ordinária nossa da Câmara. Eles veem que às vezes a gente tem uns embates, né? Uns embates mais acalorados. Mas esse embate a gente procura deixar ele, Thiago, dentro do plenário. A partir do momento que saiu para fora do plenário, a gente continua a amizade. Você entendeu? O respeito, a consideração. E outra coisa importante, os vereadores que estão hoje na Câmara, eles têm buscado os espaços deles, eu respeito muito eles. Aquilo que eu posso ajudar, eles me procuram. O que eu tenho condição para ajudar ele, eu estou diariamente na parte interna, ajudando, dialogando, dando a minha opinião do pouco de tempo que eu estou como legislativo, né? E estou à disposição deles para fazer um bom mandato. E outra coisa, torço, não sou adversário deles, eu torço que eles sejam um excelente vereador e façam um excelente trabalho, todos eles. Jacaré, vamos falar um pouquinho sobre os projetos ao longo desse ano. Aqui estamos recebendo bastante visualização no nosso primeiro dia. E a internauta que participa, obrigado Silvia por participar, ela pergunta aqui, a pergunta era para o doutor Alberto, mas ele já terminou a sua fala, eu vou passar para você. Se algum projeto tramitando na Câmara ou já aprovada, referente à Guarda Municipal em Casabranca. Olha, Thiago, nesse mandato, não. Mas no mandato de 2016 ao mandato de 2020, eu cheguei a apresentar até um anteprojeto para o prefeito da época. E ele não houve interesse. Não houve interesse porque ele tinha um convênio com a ação delegada, todo. Então não prosperou. E naquela época a gente tinha até 2 viaturas já conseguido para começar a implantar a Guarda Municipal. Eu acho que é muito interessante a Guarda Municipal. Por quê? Porque a Guarda Municipal, ela não só cuida do patrimônio, mas a centralização da cidade, e libera também a Polícia Militar para fazer os patrulhamentos, que é a ronda preventiva, ostensiva, nos bairros. Isso ajuda muito. E já teve algum diálogo com o Executivo nesse sentido? Está em fase de diálogo ou ainda não teve nenhum comentário referente a isso? Olha, já chegamos a comentar, inclusive nesse é o primeiro ano praticamente da reeleição do Du, né? E inclusive a gente tem vários precatórios, muitas coisas, alguma dívida, empréstimo, que você foi vereador na nossa época, você sabe disso. Verdade. A gente está tendo um diálogo a esse respeito, sim, e isso está em pauta, sim. A gente futuramente vamos estar sentando com o executivo e levar ou um anteprojeto ou ele colocar no plano de trabalho dele para a cidade. Eu acho muito interessante a Guarda Municipal. Segurança é tema do debate aqui nesse momento.
graças à internauta Silvia. Fica aí a resposta para você, então, Silvia. Jacaré, prosseguindo, então, com referente aos projetos de leis ao longo desse ano, tem um projeto em trâmite na Câmara que é muito polêmico. É referente à chegada de mais um aterro sanitário para Casa Branca. Vi na sessão de ontem que a Comissão de Obras teve o parecer cassado, ou seja, rejeitado, melhor palavra, rejeitado pela maioria dos vereadores. E o projeto segue no sentido de não mais aceitar que venha aterro sanitário para Casa Branca. É isso mesmo? Como é que foi esse projeto? Olha, Thiago, referente ao parecer que foi, inclusive, negado o parecer que a gente votamos, a maioria votamos contra o parecer da obra, é para que o projeto ele voltasse novamente para a CCJ, para fazer audiência pública, porque isso é um tema muito polêmico e necessita de audiência pública. Por quê? A audiência pública é primordial, porque vai ter a participação da população. Porque o meu modo de pensar, em primeiro lugar, eu já falo para você, eu sou contra aterro sanitário no nosso município. Por quê? Porque eu acredito que não comporta 2 aterros. Já tem um aterro hoje em vigência aí, com a vida dele prolongada de 20 ou mais anos, e não tem necessidade, ao meu ver, outro aterro sanitário na cidade de Casa Branca. Por quê? Porque esse que já tem hoje aqui na cidade de Casa Branca, ele recebe lixo praticamente de 6 ou 7 cidades, se não me engano, inclusive de cidade grande como Poços de Caldas, Mogi Guaçu e outra cidade. Eu acredito assim, Thiago, sou muito claro na minha fala. Se lixo fosse bom, ninguém mandava da outra cidade para a nossa cidade. Você entendeu? Se lixo... E você vê, para você ter uma noção, essas cidades, são cidades de porte maior do que a nossa, algumas, tem várias empresas. Mandaram alguma empresa para a cidade de Casa Branca de 10, 15 ou mais emprego? Não mandou. Então, se lixo fosse bom, todo mundo queria. Ninguém queria tirar da cidade dele para jogar na cidade do outro. Inclusive, respeito à empresa que está aí, um aterro, respeito ela, respeito o funcionamento dela, a legalidade dela, tudo, a idoneidade dela, mas eu sou contra aterro. Eu acho que cada cidade, eles têm que resolver o destino do lixo produzido, que é o lixo domiciliar, e outros lixos do seu próprio município. Você entendeu? Não é justo uma cidade, outra cidade, vir depositar lixo na nossa cidade. Eu sinceramente, eu sou contra isso, Thiago. Eu sou muito contra isso. Você entendeu? E se a vinda de outro aterro, que tem um aterro já, que eu acabei de falar para você, em atividade, de 20 ou mais anos, vai ter 2 aterros. Daqui a pouco já tem 6 ou 7 cidades ou mais, e esses vão trazer conveniado de outra cidade. Daqui a pouco nós vamos estar com 20 cidades depositando lixo na nossa querida Casa Branca. Não é essa cidade que eu acredito para os meus filhos, para os meus netos, para o filho de quem está nos ouvindo. Eu não acredito nisso. Então, eu acho, a minha opinião, Thiago, que cada um tem que cuidar do seu lixo. Eu sou contra, e sem mencionar também, Thiago, que você é conhecedor, que Casa Branca está sobre um dos maiores, ou o maior reservatório de água, é o Aquífero Guarani. Verdade. E com esses mais trazendo lixo, isso pode contaminar o nosso lençol freático de água doce, água potável nosso. Então, sinceramente, eu sou contra, eu tenho a minha posição não favorável à vinda de qualquer tipo de aterro, de qualquer tipo de lixo vir ser colocado, depositado, mesmo que seja com legalidade, com manta, com outras coisas. Eu sou contra no meu município. Jacaré, tem um internauta aqui me perguntando, Nino Dagoberto. Oh.
O Nininho Dagoberto, Grande abraço pro Nino. Nino Dagoberto está perguntando aqui sobre um projeto que ele escutou falar, ele queria maior esclarecimento, salvo engano, apresentado pelo senhor Eurico, a respeito de limitar o funcionamento de lanchonetes, bares, áreas de conveniência, a um determinado horário. Ele está pedindo explicação sobre isso. Como é que tramitou na Câmara? Como é que foi? Tramitou, ele foi rejeitado ontem. Já foi rejeitado? Foi rejeitado ontem pela maioria dos vereadores. Nós entendemos que muita gente, inclusive se o Nino analisar a fala do vereador, ele fala, muitos que estão aqui, às vezes, ele não sai depois das 11 horas jantar, mas a gente vê... Ele limitava às 11 horas, é isso? Eu acho que é extenso um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Eu não lembro de memória o horário exato. Sim. Mas a gente analisa assim, ó. Os carrinhos de lanche. Sim. Vamos até os carrinhos de lanche. Puxa vida, eu acho que as pessoas pedem seu lanche, às vezes vai até o carrinho, eles funcionam até um período mais tarde do que 10 horas, do que 11 horas, até o público dele, que atende de consumo dele lá dos lanches, até mais tarde. Então acho que a gente tem que deixar o povo trabalhar. Sim, é isso aí. Aqui comigo Jacaré, líder do prefeito na Câmara, trazendo informações sobre o legislativo de projetos de leis que afetam a sua vida casabranquense. O último tema aqui que eu queria tocar com o Jacaré é sobre o piso salarial dos professores. Recentemente aprovado, inclusive ontem, na Câmara Municipal, né, teve essa aprovação, e eu queria que o Jacaré contasse os bastidores, se revelasse para a gente aqui, se vai ter concurso público. Se a prefeitura vai abrir concurso público, agora diante do novo salário, para estar contratando professores. Se ele tem alguma informação sobre isso. Ô, Thiago, é um prazer falar sobre esse tema também. Eu analiso o seguinte, nós estamos com uma reformulação da reforma administrativa, que na época, da forma que ela veio para nós, você era vereador. Verdade. Eu 2 vezes derrubei ela, na terceira vez o voto nosso foi contra, inclusive você também votou contra. Para você ter uma ideia, eu tenho uma ideia assim, tudo que começou errado, termina errado. Porque eu acredito sempre esse tema em todas as vezes, eu mencionei em reunião, em audiência, que para fazer uma reforma tinha que estar presente o jurídico, que defende o patronal, no caso a prefeitura, e o jurídico que defende a classe, que é o sindicato. Junto fazer uma audiência ao Ministério do Trabalho. Um debate maior, né, Jacaré? Isso, o Ministério do Trabalho, e fazendo o quê? Priorizando o direito do funcionário. Porque quando prejudica o funcionário, só não prejudica o servidor público, prejudica a sua família, o seu sustento familiar e tudo. O diálogo maior, porque é um tema muito complexo, né? E a gente ser discutido exaustamente isso aí, né? E a gente está com essa reformulação, essa correção, mais a palavra correta, essa correção da reforma administrativa, apontada pelo Ministério Público, para a gente fazer esses apontamentos que eles apontaram. Já está feito, espero que na próxima sessão já volte. E nessa aprovação da reforma administrativa, essa nova reformulação dela, vai contemplar concurso público. A gente vai ter concurso público. Inclusive, um dos concursos públicos que sempre a gente precisa de um veterinário. Um veterinário? Inclusive, ficou muito tempo, algumas épocas parado, o selo do CIN, né? Precisava ter um veterinário no quadro da prefeitura. Houve um convênio em outros órgãos, mas o veterinário é necessário. E votando essa reforma administrativa, vai ter concurso, fica tranquilo que vai ter concurso. Aí, fica a notícia para você. Prefeitura abrirá concurso público para contratações de demais carreiras, provavelmente o ano que vem. Então fica aqui meu agradecimento aos internautas que participaram do nosso primeiro podcast. Gleice Rodrigues, Fábio Sandoval,
Nino Dagoberto, Silva Silva, Rosane Espíndola, Lígia Barça, meu amor, minha princesa, minha esposa, Eva Moreira, Tiantes, Homero Souza. Fica aqui então o nosso abraço aos internautas. Jacaré, estamos terminando por hoje. Mas tem desculpa te atrapalhar, mas ainda tem um tema para mim responder. Claro, fica à vontade. Que é a reforma administrativa, não, é o piso dos professores. Fica aqui é uma a das palavra pra perguntas você. que Vossa Excelência Sim, por favor. me perguntou. Por favor. Primeiramente, ontem foi uma grande vitória. Primeiramente, a vitória do professor. Aquele professor que ganha seu salário de R$ 2.200 a R$ 2.400. Hoje vai ter um piso mais de mais de R$ 4.800. Graças a Deus. E isso a gente tem que agradecer muito o nosso prefeito, o Duzão. Sabe por quê? Porque muitas vezes tivemos reunião com ele, a base, os vereadores, fazendo gestão. Porque a gente não consegue chegar numa conquista assim sem fazer gestão. Então, os vereadores, eu vejo lá o doutor Alberto, eu vejo o Marquinhos Germano, eu vejo o Marquinhos Sudo, o Matheus do Mercado, eu vejo também o Murilo, o Lilo. E vejo também o Lucas hoje, sempre junto com a gente, nos ajudando também, fazer o que é correto. E a nossa presidente, a Fabiana também, sempre a gente esteve fazendo gestão junto ao executivo para ter esse piso. Então, eu quero deixar esse parabéns, em primeiro lugar, para os professores por essa conquista. E em segundo, pelo nosso prefeito Duzão, que foi pedido para muitos prefeitos e ninguém fez, e ele fez. E quero parabenizar também essa conquista pela nossa secretária, dona Raquel, uma pessoa que desde o começo, esse foi um dos temas que ela sempre bateu, sempre esteve junto. O secretário, o Serginho, que sempre em reunião com nós, e o secretário também da Finança, Tiago, porque isso tem um impacto financeiro. E você, como vereador, a gente somos conhecedor que a prefeitura ela pode gastar com folha de pagamento até 54%. Então não pode ultrapassar isso. Então tem que estudar, principalmente o impacto financeiro para isso não atingir, porque futuramente o Tribunal de Contas ele não apontar erro, algumas coisas na prestação de conta do prefeito. Porque se aponta e ultrapassou 54%, ele aponta e a Câmara pode caçar o prefeito. Sim. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, parabéns também ao Claudinho, parabéns aos professores. Olha, essa foi uma conquista muito grande, porque muitos lá atrás, com crítica, outros usavam a tribuna para crítica. A gente fomos diferente, a gente aguentamos tanta pancada na rede social e a gente estava nos bastidores fazendo gestão junto com o prefeito e o secretário para poder fazer essa justiça para os professores, que é o piso deles, que é direito por lei federal. E hoje, agora a partir de janeiro, se Deus quiser, os professores vão receber os pisos que é direito dele. E quero deixar esse parabéns para todos os professores também, viu, Tiago? Jacaré, aqui um recado para você. Nino Dagoberto diz parabéns, muito bom vereador, referente à pergunta dele. Deixa o povo trabalhar. Aqui também acompanha Renata Ferreira e Cristina Rodrigues. Obrigado por nos acompanhar. Jacaré, estamos chegando ao nosso ponto final. Gostaria de agradecer pela presença aqui. É uma honra tê-lo aqui no nosso debate político, né? Nosso debate de interesse da sociedade. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais nesse momento. Olha, Tiago, as minhas considerações finais é essa. Pedir a todos os vereadores, meus companheiros, meus amigos, que nós, cada dia, tenhamos união. União, diálogo, humildade e deixar a vaidade de lado, para que nós juntos, com o executivo, com o secretário, possamos juntos
defender uma população, ter mais conquista para a população. Por quê? Porque eu acredito que através do diálogo, através da conversa, através, às vezes, até de uma crítica construtiva, a gente consegue fazer muito mais do que criticar. Porque criticar é fácil, Thiago. Criticar é muito fácil. Criticar, apontar a ferida da pessoa é muito fácil. O difícil é você apontar o remédio para curar as feridas. Então eu vejo assim, eu acho que eu peço a todos os vereadores para que a gente se une junto ao executivo também, para que a gente dê uma resposta satisfatória para aqueles que perderam o seu domingo, que era um dia sagrado de folga dele, e foi votar nas urnas para nos eleger. Então, eu peço isso, esse é o meu recado a todos, e quero deixar a todos os ouvintes que estão nos ouvindo, que Jesus Cristo abençoe cada um deles e toda a sua família sempre, inclusive a sua família também, viu, Thiago? Eu quero deixar que Deus abençoe muito grande, e estou à disposição. O dia que você precisar qualquer tema, habitação, saúde, o que você precisar, eu estou à disposição, tá? Eu que agradeço, Jacaré, muito obrigado. Queria fazer minhas considerações finais no nosso primeiro podcast. Agradecer a nossa parte técnica da equipe do Jota, muito obrigado. Agradecer ao nosso editor-chefe, Lucas Santos, hoje trabalha na Globo como repórter lá no Rio de Janeiro. Obrigado pelo apoio, pela edição desse programa, pela condução de tudo isso. Estamos encerrando aqui nosso primeiro podcast, Casa Branca em Pauta, o podcast que coloca a verdade na mesa e traz Casa Branca no centro das discussões. Voltaremos daqui 15 dias com mais temas. Participe, mande mensagem, sugira os temas, faça pergunta. Venha construir conosco uma Casa Branca melhor para todos. Grande abraço e excelente noite.